Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos estudar sobre as relações trigonométricas. A primeira relação que a gente vai estudar é a relação fundamental da trigonometria. Nós iremos observar esse triângulo aqui, e principalmente esse ângulo, que a medida dele é alfa. Bom, o cateto oposto a alfa, que é essa medida, é seno de alfa, a gente já estudou isso anteriormente. O cateto adjacente de alfa é cosseno de alfa. E a hipotenusa desse triângulo, a medida dela é 1, porque no ciclo trigonométrico o raio da circunferência é 1, sempre 1, por definição, né? Então agora o que a gente vai fazer é aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, primeiro eu vou pegar aqui o cateto oposto, então, seno de alfa ao quadrado, mais, agora eu vou pegar o cateto adjacente, então, cosseno de alfa ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, então, 1 ao quadrado. E a gente já obtém, se a gente desenvolver isso daí, a relação fundamental da trigonometria. Porque seno de alfa ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado de alfa, né? Essa é uma forma de a gente eliminar o parênteses. E cosseno de alfa ao quadrado é a mesma coisa de cosseno ao quadrado de alfa, também eliminei o parênteses. E 1 elevado ao quadrado é 1. Então, essa relação é muito importante, ela vale em quaisquer senos e cossenos, né? A relação fundamental da trigonometria. O primeiro exemplo diz o seguinte: sendo cosseno de x igual a 3 sobre 5, com x no quarto quadrante, determine seno de x. Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar a relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que eu tenho aqui é o valor de cosseno de x, então eu vou substituir no lugar de cosseno ao quadrado de x esse valor. Então, eu vou repetir até chegar lá. Então, fica seno ao quadrado de x mais, no lugar de cosseno, eu vou colocar 3 sobre 5. Como está elevado ao quadrado, eu vou colocar um parênteses. Então, fica 3 sobre 5 elevado ao quadrado, isso é igual a 1. Agora, a intenção é deixar o seno de x sozinho, para a gente descobrir quanto que vale esse valor, né? Então, eu vou isolar seno ao quadrado de x, vou repetir o número 1, e o 3 sobre 5 ao quadrado, eu vou passar para o outro lado, só que subtraindo. Então, menos 3 sobre 5 ao quadrado. Agora, eu preciso resolver essa expressão, né? 1 menos 3 sobre 5 ao quadrado. Vou repetir essa primeira parte, 3 seno ao quadrado de x, isso é igual. Vou repetir o 1 e vou resolver o parênteses. 3 elevado ao quadrado dá 9, 5 elevado ao quadrado dá 25. Agora, eu preciso resolver essa subtração, né? Eu vou utilizar aquela técnica de multiplicar cruzado para facilitar. O que a gente faz? Embaixo do 1 não tem nada, é 1. Eu vou multiplicar esses dois valores e depois multiplicar cruzado. Então, fica seno ao quadrado de x é igual a 1 vezes 25 dá 25. Agora, multiplicando cruzado, 1 vezes 25, 25, menos 1 vezes 9, 9. Então, fica seno ao quadrado de x é igual a 25 menos 9 dá 16, e o de baixo a gente repete. Agora, como o seno está elevado ao quadrado, para resolver essa equação, quer dizer que seno de x é igual a mais ou menos raiz de 16 sobre 25. É só a gente extrair a raiz dos dois lados, né? Ou seja, seno de x é igual a mais ou menos, raiz de 16 é 4 e raiz de 25 é 5. Bom, eu obtive aqui dois resultados, né? Um valor positivo e um valor negativo. Só que agora a gente vai utilizar a informação que x está no quarto quadrante, para a gente determinar se o seno de x é 4/5 ou menos 4/5.
Então, se a gente se lembrar do ciclo trigonométrico, a gente lembra que o seno é relativo ao eixo y e ele é positivo em cima e negativo embaixo. Se o meu seno de x, o meu x, ele está no quarto quadrante, significa que ele é negativo. Então, dessa informação, eu tiro que seno de x é igual a menos 4/5. Eu vou eliminar a resposta positiva, né? Por quê? Porque eu sei que esse ângulo está no quarto quadrante. O próximo exemplo diz o seguinte: se seno de x igual a menos 12/13, com x no terceiro quadrante, determine cosseno de x. Esse exemplo é muito parecido com o anterior, né? Eu já coloquei aqui a relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E agora a gente vai substituir no lugar de seno de x, eu vou colocar menos 12/13. Então, vai ficar o seguinte, menos 12/13 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora, eu vou resolver esse parênteses, né? Menos 12 elevado ao quadrado dá 144 e 13 elevado ao quadrado dá 169. Vou repetir o restante. Bom, agora como eu quero deixar o cosseno de x sozinho, eu vou passar o 144/169 para o outro lado, só que como ele está positivo, ele vai ficar subtraindo. Então, fica cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 144/169. Eu posso pegar esse 1 também e substituir ele por 169/169. Por quê? Quando os denominadores ficam iguais, a gente pode subtrair mais facilmente no caso de frações. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 169 menos 144 dá 25 sobre, e o 169 a gente vai repetir. Ou seja, quer dizer que o cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 25 sobre 169. Ou seja, o cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 25 dá 5 e a raiz de 169 dá 13. Bom, agora a gente vai pensar sobre o sinal, se ele é positivo ou negativo, observando que o meu x está no terceiro quadrante. Então, aqui eu vou desenhar um ciclo trigonométrico, lembrando que a gente está determinando cosseno de x, o cosseno ele é relativo ao eixo x, então é positivo no lado direito e negativo no lado esquerdo. Como esse ângulo está no terceiro quadrante, significa que esse ângulo é negativo, ou seja, o cosseno de x é igual a menos 5/13. Agora a gente vai estudar outras relações trigonométricas, né? A primeira é tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Bom, a única condição é que o x não pode ser múltiplos de π/2. O que é isso? O ângulo π/2 fica bem aqui, né? Equivalente ao ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é igual a 0. E nesse ângulo, quer dizer, eu não posso ter denominador de fração igual a 0 nunca, né? Então, todas essas relações trigonométricas, elas vão ter alguma restrição. E a restrição, ela se refere exatamente porque o denominador de uma fração nunca pode ser 0. Então, em todos os outros ângulos, a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Só que cosseno de x não pode ser 0 nunca. É isso que a gente deve se lembrar. A gente também tem uma outra relação que é a cotangente. A cotangente é igual a 1 sobre tangente de x, que é cosseno sobre seno. Observa que a tangente eu tive seno sobre cosseno e a cotangente é cosseno sobre seno. É o contrário, né? Lembrando que para todo x diferente de κ. O que é isso? É todo lugar onde o seno de x dá 0 ou a tangente de x dá 0, né? Então, isso também é algo que não pode acontecer. Bom,
A secante de x é uma relação trigonométrica que é 1 sobre cosseno, né, o inverso do cosseno. E a cossecante de x, que é igual a 1 sobre seno. São relações trigonométricas que vocês devem conhecer, mas a gente não vai trabalhar muito. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui para a gente trabalhar sobre isso é seno de x igual a menos 1 sobre 4, pertencente a esse intervalo, né, com π menor que x menor que 3π sobre 2. Lembrando, π é a mesma coisa de 180 graus. 3π sobre 2 é a mesma coisa que 270 graus. Esse intervalo aqui significa que o meu ângulo está no terceiro quadrante. Então, o que eu quero? Determinar a tangente de x e a secante de x. Bom, aqui eu só tenho o valor do seno. A fórmula da tangente, ela já precisa do cosseno, então a gente vai utilizar a relação fundamental da trigonometria para determinar o cosseno de x. Bom, a relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. No lugar de seno de x, eu vou colocar menos 1 sobre 4. Então, vai ficar menos 1 sobre 4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora, a gente vai resolver esse parênteses. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 4 elevado ao quadrado dá 16. Vou repetir o restante, né? Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora, eu vou pegar 1 sobre 16 e passar para o outro lado da equação. Então, fica cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1 sobre 16. Quando troca de lado, ele também troca de sinal. Esse 1 aqui, eu vou substituir ele por 16 sobre 16. 16 sobre 16 dá 1, né? Então, fica cosseno ao quadrado de x é igual a 16 menos 1 dá 15. E o número de baixo a gente repete. Então, a gente vai obter que cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 15 sobre 16. Ou seja, cosseno de x é mais ou menos a raiz de 15. Não tem jeito de resolver, eu vou deixar a raiz de 15 mesmo. E a raiz de 16 é 4. Bom, agora a gente vai observar a informação de que o x ele está no terceiro quadrante para a gente determinar se esse cosseno é positivo ou é negativo, né? Lembrando que o cosseno de x ele se refere ao eixo x, então é positivo do lado direito e negativo do lado esquerdo. Se está no terceiro quadrante, significa que esse ângulo ele é negativo. Então, isso quer dizer que o cosseno de x é igual a menos raiz de 15 sobre 4. Agora sim, a gente tem seno e cosseno, né, desse ângulo. Eu vou determinar a tangente e a secante de x. A tangente de x, a fórmula dela é seno de x sobre cosseno de x. Seno de x é menos 1 sobre 4. E o cosseno de x é menos raiz de 15 sobre 4. Menos dividido por menos dá mais. E para a gente dividir essas frações, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou multiplicar por 4 sobre raiz de 15. Eu posso cancelar o 4 por 4 e fica 1 sobre raiz de 15. A gente também não costuma deixar raiz no denominador de fração. Então, para eu tirar esse raiz de 15 do denominador, o que a gente costuma fazer é multiplicar por raiz de 15 em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 15 dá raiz de 15. E raiz de 15 vezes raiz de 15 é raiz de 15 ao quadrado, que eu posso cancelar e fica somente o 15. Então, tá aí o primeiro valor que a gente estava procurando, né? A tangente de x é raiz de 15 sobre 15. Agora, nós iremos determinar a secante de x. A secante de x, a fórmula dela é 1 sobre cosseno de x. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de x, a gente determinou aqui, é menos raiz de 15 sobre 4.
Bom, aqui em cima não tem sinal, é mais dividido por menos é menos. Para dividir frações, eu vou repetir o número de cima, que é o número 1, e vou multiplicar pelo inverso do de baixo. Então, eu vou trocar o 4 com raiz de 15 de lugar. Então, o 4 fica em cima, o raiz de 15 fica embaixo. Ou seja, secante de x é igual a menos 1 vezes 4 dá 4. O raiz de 15 está sozinho embaixo, a gente repete. Bom, como a gente também não gosta de deixar raiz de 15 embaixo uma fração, vou multiplicar por raiz de 15 em cima e embaixo. Então, vai ficar menos 4 raiz de 15 em cima. Raiz de 15 vezes raiz de 15 dá 15. Então, tá aí a nossa secante de x. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.